Ok, minha gente, de volta. E como eu falei para vocês, eu estou iniciando já, hoje é quinta-feira, né? Já estou no método, já estou ligado no Metanoia, né? Metanoia começa sexta-feira de manhã cedo. Eu não vou de manhã, não viajo de manhã cedo, né? Eu só vou à noite. Mas a turma, hoje, já quinta, já tem gente lá no sítio. O pessoal já está indo para lá para armar. São 250 pessoas que vão passar no Metanoia. E nós somos cerca de 700 pessoas trabalhando para cuidar dessas 250. É um projeto sensacional, muitos jovens, que me deixa tranquilo aí ver o jovem participar do Metanoia. O Metanoia é uma mudança de mente, e é mesmo. Você conseguir entender, e a esmagadora maioria das pessoas entendem o Metanoia. Eu até hoje só conheci umas 3 ou 4 pessoas, 4, que não conseguiram entender o Metanoia. Uma chegou para mim e falou que preferia estar num spa, as outras 2 não entenderam mesmo, né? Metanoia é um segredo? Metanoia é segredo. Ninguém fala o que é metanoia. Ninguém fala o que você faz lá. Mas não é por nada. É porque tem que se criar uma expectativa em cima disso, e tudo é uma surpresa na vida, né? Tudo é um momento. Metanoia tem salvado vidas, e o Metanoia não é para religião nenhuma, não está preso a religião nenhuma. Metanoia é o Metanoia, e é radical 5 anos de Metanoia, né? A gente está comemorando aí 5 anos de Metanoia, e eu já vou para a minha 12ª edição. Legal pra caramba isso, gosto muito, sou apaixonado pelo Metanoia. Apresentando para vocês a doutora Bianca, ela é psicóloga, e a gente vai levar aquele papo com ela dentro do Setembro Amarelo, né? E ela faz um trabalho importante na clínica da Medical Center. A gente tem muita coisa para falar. Bianca, bom dia. Bom dia a todos. Me fala o que é, você cuida de comportamento, psicologia comportamental? Não, que eu é sou isso? psicóloga junguiana, Tá. com formação em arte-terapia. Né? É que me passaram psicologia comportamental. Não, psicologia. Eu sou psicóloga junguiana, né? Tá. A psicologia do TCC, ela trabalha um pouco diferente da psicologia junguiana. Né? O TCC, ele trabalha mais a nível do pensamento. Então, o psicólogo, ele começa a investigar como é que são os pensamentos automáticos, quais são as crenças centrais, e ele começa a trabalhar com o paciente a nível dos seus próprios pensamentos. Né? O psicólogo junguiano, ele trabalha muito, tem aquela coisa da fala, do acolhimento, mas a gente trabalha também muito com simbólico, né? Com o que sai, às vezes, na arte-terapia, né? Com as imagens, né? Porque aí a gente tem um pouco de acesso também ao inconsciente. Arte-terapia é o quê? A arte-terapia, ela é um método que a gente trabalha com a arte, mas não é com uma função assim de fazer um desenho bonito ou trazer uma distração, né, para dentro do set terapêutico, né? A gente trabalha, a gente vai, vamos supor, e dali vou puxando vários temas com uma pessoa, vamos supor, ele tem está com um problema de bullying na escola ou alguma perda, então eu vou trabalhando com ele, puxando por ele, às vezes, uma meditação, alguma imagem com ele. A partir daí eu peço para ele fazer um desenho, para ele expressar aquilo através da argila. E naquele trabalho ele vai colocando o simbólico, o que está dentro do inconsciente dele, que às vezes nem ele teve acesso ou ele tinha conhecimento sobre aquilo. E pelo trabalho que ele está fazendo, você vai buscando. Eu vou conversando com ele. Isso, eu vou conversando para saber o que está se passando dentro dele e trazendo consciência para a pessoa. Então, assim, não sou eu que interpreto aquele desenho, não sou eu que vou dar uma interpretação, né, do trabalho com a argila. Eu vou fazendo determinadas perguntas, né, para que ele comece a ter consciência e ele mesmo vá acessando. E ele responde no trabalho? Sim, eu vou perguntando e ele vai me respondendo. O que é esse sol para você nesse desenho? Não, ele responde conscientemente? Ele vai respondendo conscientemente, mas assim, uma representação interna dele. Vamos supor, essa semana eu estava atendendo um adolescente, ele estava me mostrando alguns trabalhos, alguns desenhos que ele fez, né? E eu fui perguntando para ele, o que é esse caminho para você? O que o caminho significa? E ele vai falando, o caminho é uma estrada que eu não sei para onde que vai dar. Aí, de repente, eu falei, mas todos os seus trabalhos têm um sol. O que é o sol para você?
que significa esse sol? Aí ele falou, é a minha mãe. Né? E eu falei, o que significa, né, ser essa mãe, é o calor, e aí ele tá morando fora, né, do país, e aí ele caiu num choro, sabe? Então, assim, a gente vai puxando pelo desenho, ou pela uma representação na caixa de areia, né, essas imagens, o que vai traduzindo dentro da pessoa, e ela vai tendo acesso, entendeu? Coisas que estão lá dentro, do inconsciente, que ela não tinha, às vezes, consciência. Interessante, né? Porque a pessoa joga num trabalho manual, num quadro, ou numa imagem que esteja criando ali, ela vai jogar o sentimento. Ela vai jogar uma projeção do seu inconsciente. Né? Na verdade, por exemplo, quando você está ali conversando com alguém e que aquela pessoa te incomoda muito, ali está a sua sombra. Você está projetando no outro algo que é seu. Porque, na verdade, se ela fala uma coisa e você não se identifica com aquilo, aquilo não vai te incomodar, entende? Se aquilo te incomoda, eu falo, leva para casa porque é seu. Pega e começa a analisar, porque tem alguma coisa que é sua que está na sombra, né? A gente está vivendo um momento muito difícil ainda, e olha, que já tem um tempinho que a pandemia acabou. Sim. Tá? Essa pandemia mexeu com a cabeça de todo mundo, sim. Né? Uns mais, outros menos, e alguns talvez nem tenha mexido. Meu caso, por exemplo, eu não senti efeito nenhum. Para mim foram férias. Tá? Obviamente eu estou falando isso porque o meu sentimento eu pedi amigos, pedi parentes, pedi pessoas na pandemia. Então, mas eu não tive efeito nenhum, pelo menos eu acho que não. Mas as pessoas continuam muito doentes. Sim. Eu acho que assim, a pandemia ela trouxe uma coisa que foi do isolamento social, principalmente dos adolescentes, né, que ficaram sem escola, e uma fase que eles precisavam muito da coisa do social. E também trouxe uma coisa que foi muito estressante, não só pelo isolamento, mas assim, muitas pessoas perderam, né, parentes ou amigos próximos. A gente teve aquela coisa de você não saber se você ia conseguir dar conta financeira, entendeu? De pagar suas contas ou não, ou se você ia pegar a doença. E eu acho que o estressor, né, quando o cérebro se estressa muito, fica muito fácil de você desenvolver um transtorno mental. Né, uma depressão, um pânico. Dois casos. Eu digo isso, né? Eu acho que eu não sofri efeito nenhum. Será que eu sofri? Eu não sei. Porque Pode realmente ser. eu não ganhei nada. Não, para mim, por exemplo, eu também não senti, entendeu? Por quê? Porque como eu não fiquei no consultório, não pude atender, eu destinei todo o meu tempo e investi em estudos, em cursos online, entendeu? Então, aquilo não me abateu tanto, entende? Mas outras pessoas, às vezes, não buscaram outros recursos. E aí elas acabaram sentindo mais esse impacto, né? Eu estou me pegando como exemplo, porque eu vou te passar um outro caso. Mas, por exemplo, eu gosto de fazer caminhadas. E eu aproveitei que eu gosto de caminhar onde não tem ninguém. E naquela não tinha ninguém na rua. Sim. Então eu caminhava em qualquer lugar, não tinha ninguém mesmo, sim, né? Sim. Então eu ia andando e tudo, isso me fez bem. Estar caminhando. E eu convivo facilmente em estar sozinho. Para mim não tem solidão. Eu convivo facilmente, né? Mas às vezes eu me pego assim, será que isso não é uma fuga? Não, eu acho que é uma questão, às vezes, de temperamento também. Estou me consultando, hein? É uma questão, acho que também de temperamento. Tem pessoas que são mais introspectivas. Então, assim, o mundo interno dela é mais importante para ela. Ela convive bem. Outras pessoas, elas são mais extrovertidas, né? Então, elas precisam desse contato social, elas precisam trocar mais, né, com o ambiente, né? E o jovem que, por exemplo, estava para ingressar numa faculdade e veio a pandemia, ele ingressou dentro de casa, não saiu dentro de casa, então, e depois ele perdeu o rumo. Conheço caso assim. Eu acho que isso, assim, para quem é jovem, adolescente, teve mais peso, né? Porque, assim, a adolescência, ela precisa muito do grupo, da identificação com o grupo, de andar em grupo, né? Que a gente já não é tanto assim na vida adulta. Então, eu acho que para eles foi mais impactante, né, essa situação. É porque o jovem, por exemplo, de 20 anos... Nós tivemos uma tragédia aqui em Teresópolis, você lembra, né? 2011. 2011, mas isso foi há 10 anos atrás, né? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Então, há 10 anos atrás, ele era criança.
Sim. Ele não sofreu com essa tragédia. Eu estou falando aí o jovem de 20 a 25 anos, né? E agora ele viveu uma outra, sem ter conhecido. A gente que já tinha passado já tinha uma experiência. Sim, sim. E ele explodiu em cima dos jovens uma tragédia. Mas eu acho que essa pandemia ela foi muito mais extensa. Foi um período muito óbvio. Mais extenso, né? Eu acho que isso é que marcou mais, né? As pessoas ficaram praticamente 2 anos presas dentro de casa. Né? E como é que você reage a isso? Aí é uma questão de resiliência, né? É como cada pessoa vai reagir de uma forma, né? Umas vão ter recursos de procurar como a gente, né? A gente teve recursos, de repente, de... Já que não dá de um jeito, vamos, entendeu? Fazer outros cursos, vamos procurar uma atividade que a gente faça ao ar livre e que seja num lugar separado, né? Outras pessoas, às vezes, não têm, né? Esses recursos, não conseguem ter essa resiliência e acabam se sentindo mais, né? Aí, no caso, a psicologia é fundamental nesse momento. Eu acho que a psicologia é fundamental sempre, né? Em todos os momentos, porque eu acho que a gente vive muito no piloto automático e a gente tem muito pouca consciência do que se passa internamente dentro da gente, né? Então, assim, a psicologia ela não é só para quando a pessoa está com um transtorno psíquico, num sofrimento, né, emocional, mas ela é um meio de você ter autoconhecimento de você ter mais consciência dos seus processos, seja nos seus relacionamentos, seja no seu ambiente de trabalho. Mas há poucos anos atrás, né? As pessoas não falavam, não procuravam psicólogo. Não. Psicólogo era para maluco. E assim, eu acho que não tinha nem para mim aí, eu acho que não tinha nem a plaquinha nas portas. Eu, quando comecei a fazer terapia, com 27 anos, eu acho que 26 anos, minha psicóloga não tinha plaquinha na porta, porque ninguém queria que soubesse que você estava indo no psicólogo, né? Então, eu acho que, assim, hoje nós estamos tirando um pouco desse preconceito. E eu acho fundamental a gente falando aqui, né, do Setembro Amarelo, dos casos de suicídios, a prevenção do transtorno mental, como é importante a gente tirar esses preconceitos. Porque quanto mais informação a gente tem, a gente diminui o preconceito e mais pessoas podem procurar ajuda, né? Com certeza, com certeza. Olha, o Jones está participando, não é o assunto nosso aqui, mas só respondendo. Jaime Palmares, um abraço. Jones, da Anistia Internacional, ele botou, Hélio, meta significa mudança. Pois é, metanoia é mudança de mente, né? Meta significa mudança. Noia significa, então, uma mudança de hábito e mente, exterior e interior. Exatamente. Metanoia é uma mudança de mente. Radical é porque é radical. Aí eu só posso chegar aí. Não dá para falar mais que isso, né? Isso é bom para o psicólogo. Um projeto desse aqui, você tem que conhecer um negócio desse. Metanoia, na psicologia junguiana, a gente fala que é quando a gente chega na metade da vida. Porque, em geral, a gente tem uma mudança muito grande, né, na metade da vida. Que, às vezes, gera uma crisezinha. Justamente porque, assim, aquela mulher que sempre cuidou dos filhos, é a hora que, às vezes, o filho bate as asas e vai embora. Então, ela tem que dar um novo rumo para a vida dela. É a hora que, às vezes, algumas pessoas estão se aposentando. Então, elas têm que mudar de direção. Então, a gente chama essa fase de metanoia. O metanoia, e eu não posso falar do metanoia, óbvio, né? Nem vou falar com você. Sim. Mas ele é isso. Em 12 edições, eu conheço 4 pessoas que não tiveram efeito nenhum. 2 não gostaram. E uma falou que era muito chato. E o que não tem é chato, né? Que você não para durante 48 horas. Mas é impossível você não mudar. Não sair transformado. É impossível. Eu, quando cheguei na segunda-feira, aí sim eu posso até te perguntar isso. Eu, quando cheguei na segunda-feira, eu terminei, é sexta, sábado e domingo. Hoje eu trabalho no Metanoia, né? Eu, quando cheguei na segunda-feira, quando eu passei a primeira vez, 250 pessoas. São 5 grupos de 50. E quando eu saí assim na minha garagem, quando eu botei meu carro na porta da rua, eu parei e desliguei o carro por alguns minutos. Eu estava diferente. Eu vi aquele sair de casa de uma maneira diferente. Por tudo que eu vi durante aquelas 48 horas que eu tive lá. Tudo que eu vi, participei, vivi, chorei, ri, gritei, enfim. É um negócio muito forte. Com acompanhamento de psicólogos e psiquiatras, tá? Sim. Tem lá. Você mergulhou fundo, né? Tá? Você tem acompanhamento médico, psicólogos e Sim. psiquiatras, tem lá.
e acompanhamento espiritual também, muito forte. Aí eu parei e falei, peraí, eu estou diferente. Eu comecei a ver muita coisa de uma maneira diferente, inclusive as pessoas. Sim. Porque a gente tem coisas, né, que são muito transformadoras na vida da gente, eventos, né, que às vezes a gente faz, que a gente mergulha muito fundo. Né? É aquilo que eu estou falando, a gente sai do nosso piloto automático e a gente tem um mergulho interior. E nesse mergulho surgem, né, muitas coisas que estavam ali sem vir a consciência. Né? Então foi um mergulho, eu acho, aí dentro. Né? Uma pergunta simples, uma resposta simples de uma coisa que eu nunca tinha perguntado a um psicólogo. Mas não nunca tinha perguntado sobre isso. Sim. E foi isso, foi um mergulho que eu dei mesmo para dentro. E como é difícil, às vezes até as pessoas na terapia, elas conseguirem esse mergulho. Né? Porque a gente tem uma defesa. Né? Mergulhar, para muitas pessoas, se sentem ameaçados. Né? Porque você vai sair da sua zona de conforto, você vai ter que entrar em contato com coisas, às vezes, que são dolorosas, e nem todo mundo consegue fazer isso na terapia. Aí as pessoas acham que elas vão numa terapia e elas vão resolver o problema em 2 meses. Eu falo, terapia não é miojo. Né? A gente não tem como chegar ali e ser rapidinho, entendeu? O processo. É um processo com uma vida toda. Porque a todo momento a gente está se transformando, a gente está sempre se construindo. Então, não é uma coisa que seja rápida. Né? A não ser aquela pessoa que às vezes vai ali, porque ela quer resolver, às vezes, porque ela está com pânico, ou com medo, mas assim, ela está buscando assim, um sintoma apenas, mas ela não está buscando uma transformação, entende? Uma transformação é um processo de vida, né? Olha, eu acho que devia ser muito difícil antes da terapia. Sim. E eu acho que devia ser muito complicada. Antes da terapia? Antes de ter o psicólogo, o psiquiatra, né? E tem muitas pessoas com resistência a isso, era o mundo, né? Antes? Então, as pessoas, elas eram excluídas. Então, assim, se você tem um transtorno mental, se você tem um déficit cognitivo, qualquer problema, você ficava numa instituição. E essas pessoas não ficavam na sociedade. Elas eram altamente excluídas, ou as pessoas que tinham um familiar assim, não mostravam esse familiar. Né? Então, hoje a gente fala dessa inclusão do transtorno mental, porque se a gente tem um tratamento, uma pessoa com esquizofrenia, ela está ali na sua terapia para se equilibrar emocionalmente, ela está ali fazendo uso de uma medicação, ela pode ter uma vida totalmente funcional. Né? Uma pessoa com bipolaridade, uma pessoa que tenha um toque, ela pode fazer uso de uma medicação e estar nesse processo e funcionar, e estar aí no dia a dia convivendo com qualquer um de nós no mercado de trabalho, né? Nos seus relacionamentos. Por isso é que assim, é muito importante a gente falar sobre isso, para a gente desconstruir, né, essa imagem do transtorno e fazer as pessoas procurarem ajuda. Né? A gente hoje tem uma infinidade de ajuda, né? Os remédios psiquiátricos não são mais como eram, são de nova geração, então eles não causam tanto efeito colateral como era antigamente, não dopam tanto. Né? O psicólogo anda junto com a psiquiatria justamente para ajudar a pessoa no dia a dia a ficar equilibrada emocionalmente, a olhar as coisas, ressignificar as coisas, poder olhar essas questões de outro jeito, e elas conseguirem ter uma vida normal como qualquer pessoa, né? Muito bom esse bate-papo, né, gente? Sim. Ela continua aqui, nós vamos falar agora do Setembro Amarelo, depois do comercial. Eu estou indo para o comercial, lembrando você o seguinte, em Araras, Posto Santo Estevão, gasolina com a qualidade Fit, gasolina Fit, Posto Santo Estevão, em Araras. Nós voltamos já, e aí vamos falar do Setembro Amarelo, com a participação também da Isla. Voltamos já.